de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a primeira parte de uma minissérie dramática chamada Clickbait. Alerta de spoilers a seguir. O episódio começa com a festa de aniversário de Andrea Brewer. Sua família está reunida para celebrar a ocasião. Seu filho Nick, sua filha Pia e a esposa de Nick, Sophie, entregam um presente de aniversário de Andrea. Pia está decepcionada ao ver que o presente é um vaso, quando ela havia pedido a Sophie para comprar uma máquina de pão. Ela faz comentários mal-humorados a Sophie sobre suas ideias serem sempre ignoradas. Nick fica bravo com ela por desrespeitar a sua esposa e pede que ela saia da festa imediatamente. Os filhos de Nick e Sophie, Ethan e Kay, olham para os adultos brigando horrorizados. Pia sai sem jeito e vai a um clube. Ela bebe muito e dança loucamente para esquecer o que aconteceu. Algum tempo depois, ela está no banheiro do clube, mandando mensagens de texto para um homem chamado Woody, com quem ela deu match em um aplicativo de namoro. Ela manda uma mensagem para ele ir conhecê-la, mas acidentalmente deixa cair o seu telefone no vaso quando se levanta para puxar a descarga. Na cena seguinte, ela está em seu apartamento, colocando o seu telefone no arroz para que ele absorva toda a água e volte a ligar. No dia seguinte, ela dirige para o hospital onde trabalha como enfermeira. Ela está cuidando de um paciente, enquanto ele mostra os vídeos que está assistindo para se manter distraído. Em um dos vídeos, o irmão de Pia, Nick, está segurando uma placa que diz: "Eu abuso de mulheres". Depois ele segura outra placa que diz: "Com 5 milhões de visualizações eu morro". Ele parece ter sido espancado e está assustado, como se alguém estivesse fazendo ele segurar as placas. Pia está chocada e não sabe o que está acontecendo, então ela corre para o telefone do hospital para ligar para Nick, mas a ligação vai direto para a caixa postal. Ela liga para a mulher de Nick, Sophie, mas ela também não atende. Pia entra em pânico e sai correndo para o trabalho de Nick. Ela pergunta ao seu colega de trabalho Matt sobre ele. Matt afirma que não o vê desde amanhã e Pia mostra o vídeo que deixa Matt preocupado. Então ele pergunta à sua outra colega de trabalho, Dawn, se ela viu Nick. Os dois descobrem que ele perdeu a sua reunião das 8 horas e ainda não foi ao trabalho. Pia está agora mais preocupada do que nunca, então ela corre para a escola onde Sophie dá aula. Ela entra mesmo quando os guardas a avisam para não ir. Sophie se livra do guarda e assiste ela mesma ao vídeo. Ela está tão chocada quanto Pia. De acordo com ela, Nick saiu para o trabalho como sempre pela manhã, portanto aquele vídeo não faz nenhum sentido. As duas vão então à polícia para registrar um relatório de desaparecimento. No caminho, as visualizações do vídeo de Nick chegam a 9.000 e continuam aumentando rapidamente. O caso é tratado por um detetive da polícia chamado Roshan Armiri. O detetive faz várias perguntas sobre Nick e se concentra na parte sobre ele ter agredido as mulheres. Sophie responde calmamente a todas as suas perguntas, mas Pia fica chateada. Ela e Roshan parecem se conhecer de algum lugar. Sophie recebe um telefonema do seu filho mais velho, Ethan, e volta para casa para encontrá-lo. Os meninos ficam angustiados ao ver o vídeo do pai. Ethan está em seu tablet tentando acessar o aplicativo Find My Fan, que pode mostrar onde Nick está. No entanto, o aplicativo não consegue encontrar a sua localização porque o seu telefone está desligado. O vídeo atingiu 300.000 visualizações em apenas algumas horas, e todos nos comentários estão chamando Nick de monstro. Sophie diz às crianças para não assistirem mais ao vídeo e pararem de ir à escola por enquanto. Pia retorna ao seu apartamento para ver que o seu telefone está finalmente funcionando. Ela encontra uma mensagem de voz de Nick, no qual ele pede desculpas pela briga do dia anterior e diz que há coisas que ele precisa conversar com ela. Pia toca a mensagem de voz repetidamente enquanto dirige para a casa da sua mãe, Andrea. Ela pergunta a Andrea se ela conversou com Nick naquele dia, mas Andrea diz que não. Pia opta por não lhe contar sobre a situação para que ela não se preocupe. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Sophie pedindo que vá imediatamente à delegacia. Lá, as duas descobrem que Nick está segurando um outro cartaz que diz: "Eu matei uma mulher". Desde que o caso se transformou em homicídio, o colega do detetive Roshan, o detetive Zach de Luca, foi adicionado para investigar o caso. Após assistir ao vídeo, Pia reconhece imediatamente que as duas primeiras placas foram escritas por Nick, mas a terceira não. Luca acredita que o vídeo pode ser uma confissão e pergunta às mulheres se Nick é conhecido por ser violento. Enfurecida, Sophie diz a ele que Nick não faria mal a ninguém, sendo homem ou mulher. Pia também retalia, dizendo que Nick é a vítima e que os detetives deveriam fazer algo antes que o vídeo atinja 5 milhões de visualizações. Quando Sophie e Pia saem da delegacia, Pia mostra a Sophie a mensagem que ela recebeu e pergunta se ela deveria mostrar à polícia. Mas Sophie quer manter a mensagem em segredo, porque Nick soa arrependido nela, o que não ajudaria em seu caso, pois a polícia já suspeita que ele seja um assassino. Enquanto conversam, Sophie recebe uma ligação de um jornalista que quer entrevistá-la, e as duas ficam ainda mais nervosas por causa do telefonema. O vídeo agora tem mais de 1,5 milhão de visualizações. Nervosa, Pia vai até o seu amigo gênio de computador
computador, Vince, e pede que ele encontre de alguma forma a localização de Nick. Vince diz que descobrir a localização de Nick está além do seu alcance, mas ele criou um portal onde pessoas de todo o mundo estão investigando o caso de Nick e ajudando a procurá-lo. Pia não acredita que um mero portal possa encontrar o seu irmão, mas agradece a ajuda de qualquer forma. Depois disso, ela abre caminho até a casa de Nick e é abordada por uma repórter do lado de fora. Pia grita para ela ficar fora da propriedade privada e vai para dentro. Decepcionada, Andrea a confronta por manter o desaparecimento de Nick escondido dela. Ela pede desculpas e verifica o filho de Nick, Ethan, que parece estar calmo e brincando no momento da crise. Quando Pia volta para o seu apartamento, o vídeo virou notícia por causa da sua popularidade. De repente, seu amigo hacker Vince chega com informações importantes. As pessoas no portal descobrem que o vídeo está sendo filmado em um tipo de van de entrega, analisando os símbolos em segundo plano. Pia agradece a Vince e leva as provas para a polícia. Eles começam a procurar a van específica através das câmeras de trânsito, enquanto Pia espera lá fora, acompanhada pelo colega de trabalho de Nick, Matt. Depois de um tempo, ela atualiza a página e vê que as visualizações chegaram a 5 milhões. Logo em seguida, Roshan e os policiais saem, alegando que encontraram a van. Todos correm rapidamente para o local com uma equipe da SWAT, mas descobrem que a van está vazia. Eles procuram pela área, mas não encontram nada. Finalmente, a polícia conclui que Nick não estava na van quando ela foi descartada. De volta à delegacia, Luca atribui tarefas a todos os policiais envolvidos no caso, mas exclui Roshan porque ele não é do departamento de homicídios e seus serviços não são mais necessários. Quando Roshan tenta insistir, Luca pede que ele acompanhe Sophie até sua casa. Na porta da sua casa, Sophie é mobilizada pelos repórteres. Roshan a acompanha para dentro quando vê que a casa está sendo investigada em busca de provas. Vários policiais se espalham em busca de qualquer pista significativa que possam encontrar. As crianças perguntam a Sophie se Nick foi encontrado e ela garante que ele voltará em breve. Logo depois, Luca chega à casa e apreende os telefones de todos os membros da família para que eles possam extrair dados que possam ajudá-los com o caso. A família está cética sobre isso, dizendo que eles estão sendo tratados como suspeitos. Todos entregam seus telefones, exceto Pia, que diz que o dela está em seu apartamento porque está quebrado. Em meio à busca, Pia sai para fumar e Roshan a segue para uma conversa. À medida que os dois conversam, descobrimos que eles têm conversado um com o outro através de um aplicativo de relacionamento por um longo tempo. Na verdade, antes que o telefone de Pia caísse no banheiro, ela estava planejando encontrar Roshan. Ela pede que ele a mantenha informada sobre qualquer coisa que aconteça com o caso. Entretanto, Roshan revela que foi afastado do caso porque é do Departamento de Pessoas Desaparecidas. Ele sugere que Pia solicite ao sargento que o coloque no caso, e Pia concorda. Mais tarde, Roshan está revistando a casa, por conta própria, quando vê Ethan em seu quarto com um tablet. Ethan diz que aquele era o velho tablet do seu pai e que ninguém mais usa. Roshan ainda pede para ver se ele tem algo importante, mas Ethan insiste que ele precisa dele para monitorar a busca. Ele explica que o caso de Nick se tornou tão popular que as pessoas criaram um aplicativo chamado Geonicking, dedicado à sua busca. No aplicativo, as pessoas percorrem áreas da cidade onde Nick pode potencialmente ser encontrado e o procuram. As áreas que já foram pesquisadas estão marcadas no mapa em vermelho. Isso desperta o interesse de Roshan e ele pega o tablet para ver. Então ele vai à delegacia e mostra o tablet ao sargento, mas ela não é a favor de envolver os civis na busca. Roshan também lhe mostra as mensagens de texto que foram extraídas do telefone de Ethan, onde ele fala de uma grande briga entre seus pais. Quando Roshan sai do escritório do sargento, o detetive Luca pede condescendentemente que ele vá para casa. Roshan então se dirige a um local que ainda não foi visitado por meio da Geonicking e encontra dois adolescentes à procura do corpo de Nick. Sem nenhum progresso, Roshan visita a mesquita e depois a sua casa. Seus pais o viram nas notícias mais cedo e estão orgulhosos dele por trabalhar em um caso tão grande. Eles perguntam quando ele será promovido ao departamento de homicídios, mas Roshan dispensa a pergunta. No dia seguinte, Sophie faz uma declaração oficial aos repórteres, pedindo aos sequestradores de Nick que o libertem. Mais tarde, Pia pede a Roshan para encontrá-la sozinha em seu carro e lhe mostra a mensagem de voz que Nick deixou antes do seu desaparecimento. Roshan está aborrecido com ela por não lhes fornecer a informação mais cedo, mas Pia se defende dizendo que seu telefone estava quebrado. Ele lhe pergunta sobre qual problema Nick queria falar com ela, mas Pia também não sabe disso. Roshan então vai até o sargento e lhe conta sobre as informações recém-descobertas. Ele também conta sobre o seu relacionamento com Pia antes do desaparecimento de Nick. Depois disso, ele volta à sua mesa apenas para encontrar as fotos do seu perfil de namoro coladas em toda a sua estação. Luca ri dele por isso, e enfurecido, Roshan diz que sofre discriminação
discriminação por causa da sua religião, mas Luca aplaude, dizendo que Roshan não sabe trabalhar em equipe e está usando este caso para ser promovido. No dia seguinte, a bicicleta de Nick é encontrada na beira de uma estrada isolada. A polícia corre para lá e investiga o local do crime. Logo, uma seringa vazia é encontrada nas proximidades. Eles concluem que ela foi usada para sequestrá-lo. Após a investigação, Roshan vai para a casa de Sophie e é recebido pela sua mãe, Ruby. Ele informa a família sobre a bicicleta de Nick ter sido encontrada e pede para falar com Sophie em particular. Ele pergunta sobre a mensagem de Nick para Pia, então ela revela sobre a briga deles na noite anterior. Roshan pergunta se Sophie e Nick estavam enfrentando alguns problemas conjugais antes do seu desaparecimento. Sophie fica insegura com a pergunta e afirma que a situação do seu relacionamento não tem nada a ver com o desaparecimento de Nick. Roshan fica desconfiado e lhe pergunta diretamente se ela sabe onde está o seu marido. Sophie olha para ele com descrença e pede que ele saia da sua casa. Em seguida, ele vai para o apartamento de Pia e a encontra observando o aplicativo GeoNick. Ele pergunta a ela sobre a sua briga com Nick e ela lhe diz que ela e Nick são mais próximas do que a maioria dos irmãos, mas ele vinha agindo de forma estranha ultimamente. Ela também revela que no dia 16 de março ele se encontrou com ela com hematomas e lhe pediu para não contar isso a ninguém. Enquanto eles conversam, o aplicativo de geolocalização mostra que o corpo de Nick foi encontrado. Roshan e Pia correm rapidamente para o local, onde uma multidão de pessoas cercam o corpo de Nick. Entretanto, chegando mais perto dele, eles veem que o corpo é apenas um manequim com o rosto de Nick colado nele como uma piada. Após o incidente, Roshan deixa Pia em seu apartamento, onde o colega de trabalho de Nick, Matt, está esperando por ela lá fora. Mais tarde, o detetive usa o aplicativo Find My Fan para descobrir onde Nick estava no dia 16 de março. Ele descobre que ele estava em um bar e visita o proprietário no dia seguinte. Enquanto assiste às filmagens, ele vê que Nick entrou em uma briga com um homem desconhecido naquele dia. Mais tarde, ele chama Pia para a delegacia e lhe mostra o vídeo da briga. Pia suspira de alívio por finalmente terem uma pista e agradece a Roshan por estar trabalhando duro no caso. Depois que Pia sai, Roshan apresenta sua ideia sobre a geolocalização a Luca, que o ignora no início, mas concorda em fazer uma busca de qualquer forma. Eles chegam à floresta por uma estrada abandonada, onde Roshan finalmente encontra o cadáver decadente de Nick em um rio próximo. Na cena seguinte, vemos Roshan caminhando até Pia em seu apartamento e informando-a de que o cadáver do seu irmão foi encontrado. Mesmo que Pia tivesse previsto isso, ela cai no chão chorando em desespero, lamentando a morte do seu irmão. No dia seguinte, Roshan é recebido na delegacia de polícia com aplausos. O sargento o promove ao departamento de homicídios e até mesmo Luca o elogia pelo seu bom trabalho. Enquanto trabalha, Roshan nota uma foto de Sophie com um homem que se parece com o cara com quem Nick entrou em uma briga no bar. Surpreso, ele verifica novamente e confirma que é o mesmo homem. Na cena seguinte, vemos Sophie na delegacia de polícia. Roshan a informa oficialmente da morte do seu marido. Ela congela ao ouvir a notícia e pergunta ao detetive como ele morreu. Luca revela que ele teve um traumatismo craniano, mas a razão ainda não foi confirmada. Ela derrama uma única lágrima e pergunta a eles quem foi o responsável. Então Luca mostra as imagens da briga de Nick com o homem e pergunta a Sophie se ela o conhece, mas para surpresa deles, ela mente e diz que não. Em seguida, ele mostra uma foto deles juntos e Sophie finalmente admite que o homem é o seu ex-colega, chamado Curtis Hamilton. Ela afirma que eles são apenas amigos e colegas de trabalho, mas depois da sua primeira mentira, os detetives acham difícil de acreditar. Mais tarde, ela volta para casa e conta para seus filhos que o pai deles não vai voltar. Todos eles irrompem em lágrimas, lamentando a morte de Nick. Depois, vemos Pia na delegacia, exigindo que Roshan a deixe ver o corpo do seu irmão. No entanto, ela não pode vê-lo até a autópsia. De volta à casa, Sophie diz à mãe que foi indagada sobre Curtis pela polícia. Quando ela revela que se referiu a ele como apenas um amigo, sua mãe a olha com descrença. É claro que algo estava acontecendo entre os dois. Sophie chora dizendo que se foi Curtis quem matou Nick, a culpa será dela. Enquanto eles conversam, Pia chega em casa perguntando se ela pode dormir lá esta noite. Sophie a convida, mas não lhe diz nada sobre Curtis. Em seguida, é mostrado o flashback do último aniversário de casamento de Nick e Sophie. Eles tiveram uma festa que aproveitaram ao máximo. Mas no final, Sophie recebe um texto de Curtis que dizia não poder parar de pensar nela. O comportamento de Sophie mudou depois de ver o texto. Naquela noite, ela conta a verdade sobre seu caso de 3 meses com Curtis e Nick fica furioso com ela. De volta ao presente, Sophie sai de casa às escondidas para ver Curtis. Ele fica chocado ao vê-la, mas a convida para entrar. Ele reconhece tudo o que aconteceu na vida de Sophie e pergunta a ela se ela está bem. Sophie, ao invés disso, pergunta a ele por que ele encontrou Nick sem lhe dizer. Curtis responde que Nick lhe deixou uma mensagem do nada e lhe pediu para se encontrar com ele no bar. Ele queria que Curtis lhe
contasse cada detalhe do relacionamento deles, quem estava interessado primeiro, quando eles se conheceram e quantas vezes fizeram amor. Ele afirma que no final da conversa, Nick o atacou, mas Sophie desconfia dele. Enquanto conversam, a polícia bate na porta e prende Curtis. Eles estavam seguindo Sophie depois que ela mentiu sobre o seu relacionamento mais cedo. Tanto Curtis quanto Sophie são levados à delegacia de polícia como suspeitos do assassinato de Nick. Continua no próximo episódio. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.